Muito bem. Vamos abrir então nossas Bíblias, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo, são apenas 13 versículos. Creio que dá para você acompanhar aí, bem, mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, diz assim, a palavra do Senhor. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos, vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento, o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora vos escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém. Até aqui a leitura da palavra. Obrigado. Obrigado. Pois bem, alguns textos são um pouquinho difíceis ou duros, né? Mas quando nós pregamos expositivamente todo um livro, uma carta, né, a gente tem que passar por eles, não tem como escapar, né? Queria ter deixado por fio, mas caiu para mim esse texto. Mas interessante, esse texto fala de uma arrogância que cultiva o pecado. Não sei se você já passou pela infelicidade de estar no centro da cidade à noite, ou então num lugar bem iluminado, mas de repente, do nada, acaba a energia. E vem aquela escuridão. Já passou por isso? Quando você está no centro da cidade, vem logo um medo, né? Uma cidade toda escura, assim, do nada, até mesmo dirigindo, ou até mesmo numa reunião, num evento, num estádio, por exemplo, alguma coisa acontece no ginásio, pum, acaba a energia, todo mundo fica desesperado e logo a gente vai pegar, hoje a gente tem esse recurso, né? Antigamente, não tinha, a gente pega o celular e logo acende, assim, porque a gente não gosta da escuridão, né? Uma cidade sem energia, uma cidade na escuridão, mergulhada nas trevas. A cidade de Corinto era uma cidade assim, mergulhada na escuridão, mergulhada nas trevas. Era uma cidade onde o conhecimento de Deus ainda não havia chegado antes do Evangelho chegar lá. Então, o povo vivia em trevas mesmo, como diz o profeta Isaías, falando, claro, de Zebulon e Naftali,
povo que vivia em trevas viu grande luz quando Cristo apareceu pregando na Galiléia, nos confins de Zebulon e Naftali. A luz brilhou lá no norte da terra de Israel quando Jesus começou. E a mesma coisa aconteceu aqui em Corinto, quando o evangelho chega lá, a luz brilha no meio das trevas. Uma cidade mergulhada nas trevas agora tem ali um feixe de luz, tem um farol que é a igreja que foi plantada naquele lugar. Porém, essa igreja plantada naquela cidade portuária, mergulhada nas trevas, não estava conseguindo resplandecer essa luz como deveria. Então as trevas ainda pareciam estar até mesmo no meio da igreja. E isso era um escândalo para Paulo e para muitos que de fato amavam a Cristo e amavam o evangelho, né? Muitos estavam jogando como se fosse um pano escuro em cima dessa lanterna, ou escondendo essa luz debaixo de uma vasilha, para que a luz não fosse iluminada. E aqui, nesse texto de 1 Coríntios, nós vemos isso. Uma igreja que está passando por uma crise com relação a um pecado específico. Várias coisas Paulo vai tratar aqui, mas ele trata aqui sobre um pecado específico. Mas o problema é que Paulo trata não é sobre este pecado ou o pecador especificamente. Vocês percebem isso na leitura? Paulo não trata necessariamente a respeito do pecador, ele trata um pouco, mas ele está mais preocupado com o posicionamento da igreja em relação àquele pecador, em relação àquele pecado. A resposta da igreja, o que a igreja tem feito, e principalmente ele trata a respeito da arrogância dessa igreja que se achava bastante espiritual a ponto de ignorar um pecado que Deus abomina. Cristo, de fato, veio para resplandecer como uma luz, e ele diz que nós também somos a luz do mundo. Desde o início, quando o pecado entra no mundo, nós vemos que as trevas tomam conta do mundo. Nós vemos que o mundo sem Deus é um mundo que jaz no maligno. Nós vemos que as nações andavam na escuridão, como o Antigo Testamento mostra, os profetas mostram isso. As nações andam longe de Deus, não conhecem a Deus, como Paulo fala também aos irmãos de Éfeso, na carta aos Efésios, Paulo fala a respeito disso, que eles andavam sem Deus no mundo, afastados, longe da família da fé. Eles não tinham conhecimento de Deus, eles andavam nas trevas, eram por natureza filhos da ira, portanto todas as nações andavam na escuridão. Então havia uma religiosidade que ia desde sacrifícios de crianças até imoralidade sexual presente nos cultos pagãos. Esse era um ambiente hostil e tão difícil, onde o evangelho chega e na realidade transforma com a sua luz. Por isso o evangelho de fato deve e faz uma verdadeira transformação. Quanto esse evangelho não faz uma verdadeira transformação e não diferencia se as pessoas alguma coisa está errado. Então imagine só o evangelho chegando, por exemplo, lá em Jericó, naquela cidade, lá no Antigo Testamento, que vivia em trevas. O evangelho chegou na casa de Raabe ali. Uma mulher que vivia mergulhada nas trevas, no pecado, mas um dia ela conheceu o Deus de Israel. Um dia ela fez a sua confissão de fé, que é linda. As palavras de Raabe são lindas ali, quando ela fala: eu sei o que Deus tem feito, eu tenho ouvido falar que esse Deus tem dado vitória a vocês. Então ela confessa e crê no Deus de Israel, e isso muda a vida daquela mulher que vivia em trevas. Não foi diferente com Ruth, não foi diferente com os ninivitas da geração de Jonas. Quando Jonas prega e eles se arrependem, a luz brilha e há transformação para aquela geração de ninivitas. E não deveria ser diferente para os coríntios, para os gentios, para aqueles de Éfeso, da Galácia e de Tessalônica e de tantas outras regiões do mundo, onde o evangelho chega e ele causa transformação. Mas aqui Paulo identifica e ouve falar de que algumas coisas estão acontecendo na igreja que precisam ser tratadas para que a luz do evangelho de fato brilhe. E não é diferente em nossas vidas. Nós fomos salvos,
Nós somos alcançados pela graça. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Porém, a necessidade contínua de santificação, ela é uma realidade em nossas vidas, de arrependimento constante, de confissão de pecados, para que a luz do Evangelho brilhe ainda mais. E como Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porém, a notícia que Paulo recebe a respeito da igreja de Corinto não são a respeito dessas boas obras que glorificam a Deus. Paulo recebe uma outra notícia. Ele poderia muito bem ter recebido notícias boas a respeito da igreja de Corinto, como ele recebeu de outras igrejas que a fé era elogiada, o amor era elogiado. Porém, ele recebe uma notícia triste, onde parece que existe um pecado que está sendo não só tolerado, mas quase que virou motivo de orgulho para esses irmãos que estavam ali na cidade de Corinto. E aí Paulo, em primeiro lugar, trata desse sintoma. Existe aqui um sintoma, o pecado que choca até mesmo o mundo. O pecado cultivado dentro da igreja que choca até mesmo os gentios. Paulo diz no verso 1, essa imoralidade que existe no meio de vocês não existe nem mesmo entre os gentios. É escandaloso até mesmo entre os gentios. Como pode isso existir no meio de vocês? E ele cita aqui um caso de incesto, um homem possuindo a mulher de seu pai. O choque não é para um homem como Paulo, que foi criado, aprendendo, crescendo aos pés de Gamaliel sobre a lei. O choque não acontece num Paulo fariseu, mas num Paulo transformado que experimentou a graça. Ele entende a graça de Deus, mas ele não entende que a graça é uma graça barata. A graça que salva, ela também transforma. A graça que salva e alcança e liberta o pecador, não só da ira de Deus, mas também do próprio pecado. A graça de Deus causa transformação. E isso é escandaloso para Paulo, o fato de que alguém está na igreja, mas não tem experimentado dessa graça que transforma. E em Corinto, dentro desse contexto cultural, uma cidade onde se dizia abertamente, tem uma frase de Demóstenes, ele dizia assim, mantemos amantes pelo prazer, concubinas para o corpo, para o cuidado com o nosso corpo, e esposas para filhos legítimos. Ele está descrevendo a cultura grega. E ele está dizendo, mantemos amantes pelo prazer, concubinas para o cuidado com o nosso corpo, e esposa para termos filhos legítimos. Isso era normal entre eles. Mas interessante que não era normal entre eles o incesto. Que dentro da igreja de Corinto estava acontecendo. Todo mundo sabia, era algo público. E parece que a igreja de Corinto não estava em choque com isso. Eles estavam orgulhosos, é isso que Paulo vai dizer. Vocês estão orgulhosos no versículo 2, não é isso que ele trata aí? Ele diz, olha, vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado. Vocês estão cheios de orgulho. Parece que a ideia aqui é mais escandalosa do que a gente pensa. Tem duas possibilidades. Paulo já havia falado, o pastor Gessé pregou semana passada sobre o orgulho daqueles que estavam no meio da igreja, os orgulhosos, e havia já uma disputa por saber. No capítulo 3, Paulo trata sobre a sabedoria dos homens, eles se orgulhavam da sabedoria deles. No capítulo 4, continua esse tema do orgulho, e no capítulo 5 ele repete aqui essa ideia do orgulho, parece que tem duas possibilidades. Uma possibilidade é que Paulo está dizendo assim, olha, vocês se orgulham tanto, mas não percebem o pecado escandaloso que está no meio de vocês? Essa é uma possibilidade. Vocês estão se orgulhando tanto e não percebem o pecado tão escandaloso que há no meio de vocês? Vocês não deveriam se orgulhar com esse pecado. E outra possibilidade, que parece ser interessante, é que Paulo está dizendo assim, olha, o orgulho e a sabedoria de vocês é tão grande que vocês não só toleram esse pecado, mas vocês aprovam esse pecado com base na sabedoria e na teologia de vocês.
É como se os coríntios se orgulhavam de obter uma sabedoria mais elevada e tão espiritual que essas coisas não nos contaminam. Nós somos tão sábios e tão espirituais e em Cristo alcançamos uma posição tão grande, tão espiritual, tão elevada, que essas coisas da carne não são capazes de nos contaminar. Por isso eles diziam, tudo me é lícito. Paulo vai tratar isso no capítulo 6. Era um slogan dos coríntios. Tudo me é lícito. Eles diziam, tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa. E parece que isso não está tão longe, né, da gente. Parece que isso não está tão longe da gente. E essa ideia de uma arrogância é o diagnóstico que Paulo dá para o sintoma. Primeiro vem o sintoma é o pecado latente, presente, público. Segundo vem o diagnóstico. Paulo diz, o problema de vocês é a arrogância de vocês. E parece que a ideia de que nós somos espirituais demais, essas coisas terrenas não podem afetar a nossa espiritualidade. Essas coisas terrenas são de menor importância, então a gente não liga para isso. Ou então, como nós vemos nos dias de hoje, teólogos, pastores, que se acham superiores em seus pensamentos, mais elevados em seus pensamentos, e por isso defendem o aborto. Porque, afinal, são mais inteligentes, são mais sábios, não é assim que muitos pensam? Somos mais mente aberta, nós somos melhores. Por isso defendem, então, a ideologia de gênero e a ideia de uma igreja inclusiva, porque, afinal, nós entendemos de coisas que vocês não entendem. Nós sabemos interpretar corretamente o texto bíblico, o nosso tempo, a nossa época. Então a igreja precisa ser inclusiva. Homossexuais devem fazer parte dela. Devemos não só tolerar, mas isso é aprovável, porque toda forma de amor é válida. Então, pensando assim, pastores, que não sei se podemos chamar de pastores, ou podem ser lobos vestidos de pastores, chegam a dizer, porque se acharem tão sábios, chegam a dizer, acho que precisamos atualizar a Bíblia. Porque a nossa sabedoria é muito mais elevada do que a sabedoria bíblica do passado. Que isso? Lemos teólogos muito mais avançados, e o liberalismo vai entrando, e o liberalismo desemboca numa vida de imoralidade desenfreada. É o que temos visto historicamente. E é o que temos visto nessas igrejas onde este falso evangelho é pregado. E parece que era exatamente isso que os coríntios viviam. Nós somos sábios, nós entendemos mais da espiritualidade e essas coisas aí não são problema, não são pecado. Que isso, gente? Assim como hoje, o aborto não é pecado, o homossexualismo não é pecado, a prática homossexual não é pecado. Vocês que pensam assim, vocês são conservadores ultrapassados. A arrogância dos coríntios era achar que a graça de Deus era uma licença para pecar, quando, na verdade, a graça era o poder que transforma e santifica e que muda a vida. Portanto, esse texto, irmãos, é bastante útil e bastante atual para os dias que vivemos hoje. Vivemos na mesma tensão. Pessoas não só apenas dentro de determinadas igrejas toleram o pecado, mas apoiam e fundamentam esse pecado teologicamente para dizer, é lícito, tudo é lícito, isso é lícito, isso também é lícito, vamos viver assim. Mas Paulo aqui diz, isso não é o evangelho. Essa graça barata não é o evangelho. E aí Paulo apresenta então o tratamento. Ele apresentou o sintoma que era o pecado, depois ele apresenta aqui o diagnóstico, que era a arrogância de se acharem superiores, e a gente consegue enxergar isso nos nossos dias, alguns que querem se destacar como superiores e mais elevados em seus pensamentos, acabam apoiando e fundamentando a prática de pecados que a Bíblia claramente diz que é pecado.
E em terceiro lugar, Paulo traz o tratamento. Versículo 3 ao versículo 5, ele vai falar sobre, olha, eu estou, ainda que fisicamente ausente, eu já sentenciei como se estivesse presente em espírito. Que esse que fez tal infâmia, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês comigo, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Então, o tratamento aqui, de fato, era a disciplina e a exclusão do corpo de Cristo. Não porque não amamos. Pelo contrário, o que mostra, o que dá a entender o texto é que não há arrependimento. Jesus mesmo ensina em Mateus 18, você vai tratar com o seu irmão. E se há arrependimento, o que acontece? Ganhou o seu irmão. Arrependimento, a confissão de pecados. E esse é o propósito. Mas esse caso aqui não há arrependimento, é uma prática contínua que está acontecendo, que todo mundo está sabendo, que está sendo tolerado, que está sendo até mesmo apoiado no meio da igreja. E a ordem de Paulo é que esse homem seja expulso, excomungado e entregue a Satanás. E o que isso significa? Não seria um rito de magia negra, vamos sacrificar esse homem. Não? Vamos jogar ele numa fogueira. A igreja já errou bastante, né? A igreja já pecou muito, não sabendo como tratar os pecadores no meio de si. E hoje, muitas vezes, nós fazemos isso. A gente só não joga na fogueira porque a gente pensa, vai dar um problema sério para mim. Né? Mas muitas vezes não há amor. O que Paulo está falando aqui com dureza não significa falta de amor. Pelo contrário, é o amor sendo manifesto numa disciplina que tem um propósito bom no final. Visa algo bom. Então, é um reconhecimento de que se alguém insiste em viver com o mundo, ele deve ser colocado de volta no mundo. Se ele quer viver como o mundo, é lá que ele deve viver. Então, a gente deve colocá-lo à parte. A gente deve excluí-lo da comunhão dos santos, para que ele sinta o peso do pecado e esteja, entre aspas aqui, debaixo da esfera da ação de Satanás, para que, quem sabe, ele se arrependa. Quem sabe ele não seja salvo, como diz o final do versículo 5, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. A disciplina bíblica, meus irmãos, não é punitiva, e eis aqui um erro que nós cometemos muito. Parece que em alguns contextos, a gente até se alegra quando alguém cai. Quando um líder cai, quando um amigo cai e peca, aí parece que a gente olha, oxe, eu me sinto melhor do que ele. E a gente quer aproveitar para moer, né? Não há misericórdia, não há graça, não há tratamento, não há amor. Parece que muitas vezes líderes ou igrejas usam a disciplina como punitiva. Ou é fruto de um legalismo, de um farisaísmo que não tem a ver com o evangelho, como os fariseus faziam. A maneira dos fariseus viverem a sua vida cristã era totalmente longe do evangelho. Eles viviam a sua vida cristã, a sua vida religiosa. Né? Eu falei vida cristã, eu acho. Né? A vida religiosa farisaica era uma vida totalmente longe da verdade, da palavra, até mesmo da lei, que eles tanto diziam proclamar, mas eles viviam uma tradição e negavam a lei. E Jesus disse que eles negavam os preceitos principais da lei, que eram a justiça e a misericórdia. Os fariseus não eram misericordiosos, legalistas. Então eles estavam prontos para punir você, porque ao punir e apontar o seu pecado, eles se achavam ainda melhores. Então, quando você olha para alguém, se você do seu coração tem um sentimento de se achar superior, seu fariseu, raça de víboras, você está pecando. Porque você está olhando para este que pecou e dizendo, me sinto melhor, me sinto maior, me sinto mais santo. E isso, infelizmente, esse tipo de atitude farisaica acontece demais no nosso meio. E a gente aproveita para usar a disciplina para humilhar e para punir o outro,
e não com o fim de restaurar. A disciplina e o objetivo aqui é para restaurar. E Paulo fala algo que é bastante interessante. No versículo 2 ainda, ele diz: vocês estão cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado. A ideia do lamento que era uma angústia profunda, quase que um luto. Então, se existe algo assim, um pecado que aconteceu, que se tornou público, ao invés de vocês se orgulharem, vocês devem lamentar, vocês devem chorar, vocês devem ter misericórdia, vocês devem se sentir parte disso. Tristeza pelo pecado do outro. Bem-aventurado aqueles que choram pelos pecados, seus e dos outros, porque alcançarão misericórdia. Então, a ideia é que a igreja, de fato, lamentar pelo ocorrido e colocar em prática a disciplina com um sentimento de angústia, de tristeza, de lamento, querendo demais que esse irmão se arrependa e volte para o Senhor e seja restaurado. A atitude como de Jesus, quando vai falar da disciplina de Jerusalém, lá em Lucas 19, Jesus tem essa atitude. Quando ele olha para Jerusalém, e ele vai falar da destruição de Jerusalém, Jesus lamenta e Jesus chora. Jesus chora. Depois você lê lá Lucas 19, que é o texto que Jesus fala sobre virão inimigos sobre você, destruirão tudo. E Jesus chora, Jesus lamenta por esse pecado. Então não expulsamos o pecador com um sorriso de superioridade, que eram os fariseus que faziam isso, mas com um choro de lamento, de quem vê um irmão se perdendo e na esperança de que em algum momento ele se arrependa e volte. Ele de fato se arrependa e volte para o Senhor. E Paulo, em Gálatas, no capítulo 6, falando também de alguma falta que pode ocorrer no meio da igreja, no versículo 1, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, olha só, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Disciplinem, corrijam essa pessoa com espírito de brandura. Veja bem, com amor, com brandura, e ainda mais, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Eis aqui a diferença para um fariseu, que ele não se via como pecador. Por isso que ele olhava para os demais e orava assim quando entrava no templo: obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais. São malfeitores, são pecadores, né? São corintianos. De Corinthians aqui que eu estou falando, não é? Tá, agora tem... O pastor Valderrama até ficou... São coríntios. Opa, desculpa, foi um erro. São coríntios, são sodomitas, são não sei o quê. Eu não sou isso, dizia um fariseu diante de Deus. Eu dou o dízimo de tudo que tem, eu faço isso. Por isso que o fariseu não tinha misericórdia, porque ele não olhava para si como um pecador. Ele não se via como um pecador. Então Paulo ensina diferente. Paulo teve que reestruturar isso na sua mente. Sendo fariseu dos fariseus, imagina, ele teve que mudar a sua posição. Ele entende que agora a falta e o pecado devem ser corrigidos com espírito de brandura, porque quem está corrigindo também tem que olhar para si, como Jesus ensinou em Mateus 7. Tem que olhar para si, primeiro tirar a trave do seu olho para mexer no ciscozinho lá que está no olho do seu irmão. E tratar aquele pecado com muito cuidado, porque eu também, que estou tratando esse pecado do outro, também sou pecador. E eu preciso cuidar para que eu também não caia na mesma condenação. Então, com esse espírito, nós vamos cuidar do nosso irmão, nós vamos restaurar essa pessoa com espírito de brandura, com amor. E o nosso Deus que ama, ele corrige realmente a quem ama. Então, esse é o princípio aqui. Paulo, ao mesmo tempo que está ensinando a igreja que deve ser dura com o pecado,
com um homem que não se arrependeu do seu pecado, a mulher nem mesmo é citada, possivelmente ela não era da igreja, e a igreja deveria disciplinar e excluir esse homem da comunhão porque não havia arrependimento. Ao mesmo tempo, ele fala, vocês deveriam ter lamentado. E a pergunta aí para a gente pensar, será que a gente de fato tem lamentado, primeiro, pelo nosso próprio pecado? Será que há lamento em nosso coração quando nós pecamos contra Deus? E quando nós vemos um amigo, um irmão em Cristo, ou sabemos de alguma notícia, ouvimos alguma notícia de alguém que pecou, o que vem no seu coração? Logo aquela primeira de apontar o dedo e falar, eu sabia. Ou vem no seu coração primeiro o lamento? Você abaixa a cabeça e fala, Senhor, tem misericórdia do meu irmão. E tem misericórdia de mim. Porque também sou pecador. Que o Senhor restaure. Entende? A gente precisa disso. E qual é o fundamento para tudo isso? Paulo usa do versículo 6 ao versículo 8 para trazer um fundamento importante. Versículo 6, ele fala, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele usa um pouco de fermento, um pouquinho de fermento à toa, faz a massa toda levedar. E o fermento, a gente coloca ali na massa, pouco tempo, a gente nem consegue identificar mais o fermento. Ele está junto com a massa e a gente só vê o resultado. Então Paulo está tratando exatamente disso. Olha, se vocês não tratarem esse pecado, isso vai levedar toda a massa. Aí Paulo, então, continua. Joguem fora o velho fermento. É necessário agir com rigidez com relação ao pecado. E não só com o pecado do outro. Eu quero abrir um parênteses. Ele não está falando isso aqui, mas Jesus fala que a gente tem que agir com rigidez também com o nosso próprio pecado. Se teu olho te faz pecar, você faz carinho nele. Você põe um óculos para enxergar melhor. É isso? O que você tem que fazer? Arranca-o. Não é? Então Jesus fala para a gente agir com rigidez, com os nossos próprios pecados e também com o pecado do outro. Nesse sentido, mas com amor, com lamento, com choro. Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa. E aí ele diz, como de fato vocês já são, sem fermento. E aqui Paulo usa essa imagem da Páscoa. A Páscoa do Antigo Testamento judaica, bem conhecida, para explicar essa lógica de santidade. Na Páscoa, todo o fermento deveria ser varrido da casa, tirado, deixado de lado. Por quê? Porque o Cordeiro Pascal já foi imolado, Cristo já foi sacrificado em nosso favor. Então aqui entra o que a gente tem, um indicativo e um imperativo. Primeiro, o indicativo, Cristo já está em vocês. Vocês já são puros. Aqui tem um indicativo. Vocês já são puros, vocês já são pães asmos, sem fermento. Não é isso que ele diz? Mas ao mesmo tempo ele diz, joguem o fermento fora. Opa, como assim? Tem que jogar o fermento fora? Mas eu já não sou uma massa sem fermento? Então a gente vive nesse tempo de tensão entre o já e ainda não, e essas duas são realidades. Já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Já fomos purificados pelos nossos pecados em Cristo, mas ainda precisamos de santificação. Mas ainda precisamos de um caminho de regeneração, de confissão de pecados, de aproximação de Deus. Então temos um indicativo, vocês já são pães asmos, massa sem fermento. De fato, vocês já são sem fermento. Mas existe um imperativo, portanto, vocês devem agir como tal. Se vocês são a massa sem fermento, vocês devem agir como massa sem fermento. Limpem o velho fermento para que vocês serem de fato o que Deus já planejou para que vocês fossem. Se o sangue de Cristo nos libertou da ira e do julgamento, não faz sentido queremos voltar para a sujeira de onde nós fomos tirados. Então a explicação é grandiosa porque Paulo fala, pois também Cristo. Isso aqui é lindo, essa frase. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso que vocês já são massa sem fermento. Sabe por quê? Porque Cristo já foi sacrificado. Graças a Deus, irmãos. E Cristo que está fazendo esse trabalho de tirar o fermento da massa.
Não é isso que Cristo, que Paulo fala mesmo lá em Efésios capítulo 5, né? Que ele, Cristo, noivo, está santificando a sua igreja pela lavagem, né? Pela purificação, para apresentá-la a si mesmo como igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga. Cristo está retirando o fermento. Ao mesmo tempo, nós já somos massa sem fermento, mas ao mesmo tempo, ele está purificando a sua igreja, e ele usa o processo de disciplina na igreja também para isso, para purificar a igreja. E nós temos muita dificuldade de falar sobre isso hoje, e temos muita dificuldade de colocar isso em prática na igreja de uma maneira correta. Ou erramos para mais, ou erramos para menos. E muitas coisas podem acontecer no meio da igreja. Um amigo nosso, seminarista, esses dias me contou que numa EBD, alguém pode falar assim, nossa, como pode isso ter acontecido no meio da igreja? Né? Numa EBD, no meio de uma aula, pastor Valderrama, um irmão virou para o outro e falou, mas isso aqui você faz. E o outro virou para o outro e falou, mas você é pior que faz isso. E deu uma briga, não é? Você lembra? Você me contou? E aí, de repente, um saiu bravo no meio da EBD e voltou com um pedaço de pau ou um facão? Com um facão. No meio da igreja. Coisa que nem entre os gentios se faz. Né? Nem na assembleia de condomínio acontece uma coisa dessa, quase, mas pode acontecer, né? Mas acontece no meio da igreja. Aí você fala, como a gente vai tratar? Imagina o pastor, como que eu vou tratar desses irmãos aqui? Como que eu vou tratar? Entende? Como que a gente vai tratar desse fermento aqui? Que a gente tem que tirar, porque vai levedar a igreja inteira. Daqui a pouco um outro pega um bambu, outro pega um cabo de vassoura e é pancadaria no meio da igreja. Parece a torcida de futebol, né? Então veja, que coisa interessante. Existe um imperativo. Tirem do vosso meio o fermento. Vocês já são massa nova, porque Cristo já purificou. Então, vocês devem agir como tal. E o limite, para a parte final do texto, do versículo 9 ao versículo 13, o limite do julgamento, Paulo coloca um limite. Tá, vocês... Primeiro, Paulo, na realidade, ele quer elucidar, explicar algo que ele escreveu numa carta anterior. Então, já havia uma carta que Paulo havia escrito. Ele disse, na outra carta que eu já escrevi a vocês, eu disse que vocês não se associassem com os impuros, mas eu quis dizer... Foi, não com os impuros do mundo, senão vocês teriam que sair do mundo. Então Paulo explica algo que ele já havia dito para a igreja. E ele explica, olha, não são com esses impuros do mundo, porque mais ou menos eles estavam fazendo assim, o pessoal da igreja de Corinto. Bom, a gente não vai conviver com esses impuros do mundo, aí, com aqueles que não creem em Jesus. Mas aqui dentro, tá tudo bem se o homem dormir com a esposa do pai. E a gente convive com ele normal. Você está entendendo? E Paulo fala, isso é incoerente. Não é a respeito dos impuros do mundo, porque Paulo coloca um limite. Ele fala, esses impuros, esses morais desse mundo, os de fora, não somos nós que vamos julgar. A igreja não tem o papel de julgar aqueles que vivem segundo o curso deste mundo. Esse Deus os julgará. Mas os de dentro, sim. Então Paulo vai dizer, eu refiro-me não os do mundo, mas os de dentro. Que não se associem, versículo 11, com alguém que se dizendo irmão, se diz irmão, está no meio de vocês, diz que quem crê em Cristo, mas é devasso, é avarento, é idólatra, é maldizente, é bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Se alguém se diz irmão, mas vive no pecado flagrante, impenitente, sem arrependimento, uma vida que envergonha o Evangelho e envergonha o nome de Cristo, com este sim, vocês nem devem sentar e comer. Ele deve, de fato, ser excluído. E faz todo sentido. Porque ele está dizendo no sentido de que é alguém que vive essa vida sem arrependimento, mesmo depois de ser exortado pessoalmente, depois duas pessoas, depois a liderança da igreja, depois levado à igreja, essa pessoa não se arrepende, ele deve ser excluído para que ele não manche
a igreja, contamine a igreja com seu pecado, e além disso, o testemunho da igreja estava fora. Então, por que não comer junto? Porque no mundo antigo a mesa era símbolo desse máximo de comunhão, de aliança, de aprovação. Era você sentar e comer com alguém, é como se você dissesse, eu tenho comunhão com ele. E parece difícil, né, fazer isso, né? Será que a gente coloca isso em prática hoje? Mas veja que Paulo está falando, não é daquele irmão que pecou, e a gente, só porque ele pecou, se arrependeu, a gente já olha com ele meio torto, né? Não, ele está falando daquele que pecou, continuou pecando, foi exaltado, foi avisado, levou a igreja, ele continua. E às vezes a gente quer colocar um fardo e a gente quer ser duro onde não deve ser, né? Mencionei aos professores de um determinado pastor que fez o seguinte, um casal de jovens na igreja namoravam e a moça ficou grávida, houve um pecado. Esse pecado se tornou público, né? Então eles vieram ao pastor, antes de se tornar público, contaram à família, contaram à igreja, ao pastor, se arrependeram dos seus pecados e tudo mais. E disseram, vamos casar. A gente quer casar, acertar e tudo mais, né? Arrependido já, o pastor falou assim, vocês podem casar e devem casar, isso é muito bom, mas tem algumas regras. E aí a gente começa a colocar regras e fardos que não devem ser colocados sobre aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, entendeu? E o pastor, vocês podem casar, mas não podem casar na igreja, no templo. Vocês podem fazer um casamento num sítio, eu vou e faço o casamento de vocês, mas dentro da igreja não. Na cabeça do pastor, tinha que ter uma punição, você entende? E a punição era não casar na igreja. Na igreja, que eu digo, meus irmãos, nem é no prédio da igreja. Qual a nossa visão de disciplina? Qual é a teologia do templo a respeito que esse pastor tem? Então, que fardo ele quer colocar sobre aqueles que já estão sofrendo as consequências do seu pecado, já se humilharam, já pediram perdão, já se arrependeram, estão querendo acertar, e a gente quer colocar mais fardo, como os fariseus, né? Fardos e fardos e fardos, e Jesus convida aqueles que estavam tão pesados, dizendo assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados desses fardos que colocam sobre vocês, esses religiosos. Venham a mim e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Se há arrependimento, se há contrição, há perdão. As consequências do pecado já vão ser colhidas. Isso é com eles, com Deus. A gente não precisa colocar um fardo além, um peso além. Então a gente erra a mão demais quando a gente vai disciplinar. Ou a gente erra não tratando o pecado, ou a gente erra tratando de forma desproporcional, errada e antibíblica. Então, para concluir, meus irmãos, a igreja, ela é um lugar onde pecadores arrependidos convivem. E sempre houve no meio do povo de Deus quedas, pecados. A igreja não é um museu de santos. Você vai visitar um museu, São Fulano, São Ciclano. Aqueles ali não pecam mais, né? Mas também não falam, não veem. Não pecam mais. A gente não é esse museu de santos. A gente é um lugar de pecadores arrependidos. O problema em Corinto não era ter um pecador no meio deles, isso há ainda no meio da igreja, mas ter um pecado que não gerava lamento, que não gerava tratamento, que não incomodava. Um pecado que era até mesmo exaltado e aprovado. Que a gente, meus irmãos, que a gente possa ser, de fato, uma igreja que ama, de fato, o evangelho a ponto de tratar o pecado. Mas também que ama o nosso irmão a ponto de tratar o pecado, como Paulo diz em Gálatas, em amor, tendo o propósito final, o objetivo que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O propósito é que haja restauração. A carne dele vai sofrer. E a ideia da carne, aqui eu não mencionei, mas a ideia da carne sofrer, alguns pensavam, muitos comentaristas antes defendiam a ideia de sofrimento físico, sabe? A carne dele vai sofrer sofrimento físico, né? Para que a carne dele, ele fala isso no verso 5, né? Para destruição da carne, alguns
defendiam até a ideia de morte, para que ele seja morto, mas a alma dele seja salva. Mas não é isso que Paulo está tratando, porque inclusive ele fala, nem como com ele. Paulo não pensava na ideia de que esse homem morreria, poderia acontecer, mas a ideia para que a carne seja destruída é essa carnalidade, é a carne no sentido do pecado, né, que domina a carne dele, para que isso seja destruído e de fato ele seja salvo no dia do Senhor. Então o objetivo final é a restauração. Então quando alguém pecar, olhe com misericórdia, olhe primeiro para si, lamente, chore e trate com amor. Que você, quando sair daqui, for um pastor, uma educadora cristã, um missionário, que você trate com esse objetivo. O objetivo único é que essa pessoa seja restaurada. Pode ser que não seja, a gente não sabe. E a gente não tem notícia desse homem mais. A gente não sabe se houve ou não houve restauração. E talvez isso ficou desse jeito, em aberto, justamente porque fica em aberto. A gente não sabe se a pessoa vai se restaurar ou não. Só Deus sabe no final. Né? Mas que, de fato, possamos aprender a brilhar a luz do Evangelho nos momentos de festa, de alegria, de celebração, mas também nos momentos onde o pecado aparece, onde a fraqueza nossa aparece e ela precisa ser tratada, cuidada. É necessário ter arrependimento, é necessário ter, de fato, amor, para que um dia, quem sabe, a fim de que essa pessoa seja restaurada. E tudo isso só é possível porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E porque houve um sacrifício, há esperança para o pecador, há esperança para nós, há esperança para aquele que caiu. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, nós vamos orar e terminar nosso culto. Querido Senhor e Pai, nós te louvamos por Tua palavra e também nos arrependemos, meu Deus, pelos nossos pecados e quantas vezes tratamos com arrogância o outro que pecou. Nos achamos superiores, tem misericórdia de nós. Ou tratamos o pecado sem amor, com julgamentos precipitados, ou queremos colocar cargas sobre os outros que não devem ser colocadas. Que o Senhor nos ajude a viver de fato o Evangelho, inclusive na disciplina, no amor, no momento de exclusão, no momento em que devemos tratar coisas que são difíceis às vezes, mas que por causa de Cristo essas coisas que são aparentemente difíceis têm solução. Por causa do Cordeiro, por causa do sangue derramado, nós somos massa nova, pães sem fermento, purificados no Teu sangue, Senhor, e obrigado por isso. Te louvamos porque é pura graça do Senhor e que essa graça que nos alcançou também nos santifique para que a luz do Evangelho brilhe mais em nós e através de nós e possamos de fato viver essa diferença para que o mundo veja as nossas boas obras e Cristo em nós e glorifique ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para vivermos essa palavra. Obrigado pelo culto dessa noite, pelo privilégio de adorar e bendizer o Teu nome. Que o Senhor agora nos leve para um descanso tranquilo, bom, um momento de comunhão após o culto, que continua essa comunhão, juntos ali, fora, um momento agradável diante do Senhor. Louvamos por isso ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto do Espírito sejam com todos aqui presentes, com toda a igreja do Senhor, espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.